Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Schroeder, sejam bem-vindos ao meu canal e a Mais Interpretando Canções. E hoje tá, é aquele texto que eu sempre falo, né? Tá muito especial, mas hoje realmente tá muito especial porque eu vou falar sobre uma das músicas mais lindas da minha banda favorita da vida. Tanto é que estou aqui, ó, a caráter, roupa nova. E a música escolhida é Herança, uma linda canção lá de 1987. Mas antes, né, da gente prosseguir aí, eu gostaria de pedir já para você se inscrever no canal, né? Por favor, inscreva-se no canal, por gentileza. Ative o sininho para notificações e já deixa aí o seu curtir, né? O seu like. E se puder compartilhar com os amigos também, agradeço bastante, tá? Muito obrigada. Então, vamos lá para o nosso assunto primordial, né? Primeiro de tudo, essa primeira música do Interpretando Canções para 2025, meu Deus, eu fiquei numa escolha de Sofia, né? Porque eu tenho uma lista gigante de canções que eu gostaria de trazer para cá e que eu vou trazer conforme eu conseguir. Mas acontece que eu consegui o show do Roupa Nova esse ano, então até. E eu falei, não, com certeza vai ter que ser essa música. Não que eles tenham cantado essa no show, né? Essa é uma música que eles quase não. Eles nunca mais cantaram depois da turnê lá de 87. Mas é uma música muito especial, de um álbum muito especial também. Eu tô com ele aqui. Inclusive, depois, né, eu quero fazer um outro vídeo falando um pouco mais dessa capa, tá? É porque hoje eu quero me ater só à letra da música mesmo, tá? Interpretando canções, né? Mas vocês sabem, né, que a interpretação, ela tá muito além do, do que a gente consegue alcançar, né? Tem muita informação numa capa de disco, num clipe, né? Num videoclipe, muitas vezes os artistas conseguem imprimir isso, né? Então, tudo faz parte de um grande combo ali, de um grande contexto. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Hoje eu quero me ater à letra dessa música, tá? Que é uma composição do Kiko e do Fegali. Como eu já falei, né, de 1987. O nome dela é Herança e tem a participação do Fagner, que é outro cantor também que misericórdia, né? Parece que ele tem toda a alma dele naquela voz, né? Então traz uma carga emocional muito grande para essa música, tá bom? Eu tô aqui com a minha colinha com a letra da música, tem um encarte aqui também, mas eu vou, né, de vez em quando tá fazendo uma leitura aqui porque tem algumas informações que eu fui anotando conforme eu fui pensando por aí também, e eu tive uma participação muito especial aqui, eu tive uma ajuda, né, muito importante, muito especial para me fazer entender uma correlação de uma canção e outra aqui, tá? Então, o que que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, né? Já que é interpretando canções, se você já viu os vídeos anteriores, sabe que eu gosto de sempre estar trazendo uma figura de linguagem ou um pensamento que pode existir naquela letra, tá? Então, nessa daqui, o que que a gente vai trabalhar muito além de toda a mensagem que ela está trazendo, né? A gente tem que entender o contexto histórico, né? Para poder entender exatamente o que está sendo dito aqui nessa letra, qual é a intenção dessa composição, mas a gente trabalha aqui a intertextualidade também, tá? E a intertextualidade, se você já me acompanha pelo Instagram, sabe que existe pelo menos aí 8 tipos, tá? Eu expliquei no post falando daquela música da Miley Cyrus, né, que está sendo processada aí por plágio pelo Bruno Mars, né, pela equipe do Bruno Mars, mas não tem plágio, gente, é apenas uma intertextualidade acontecendo ali, né? Se o pessoal entendesse um pouquinho mais de figura de linguagem e pensamento, já não não entraria numa onda dessa, né? Os advogados da Miley Cyrus aí poderiam ir atrás disso. Para provar que não é. Realmente, uma música, uma letra conversa com a outra, tá tudo no post lá. E uma dessas formas de intertextualidade é uma das que, opa, é uma das que aparece aqui, que é a citação, tá? Então, chega de mistério, vamos começar aqui com a linda letra de Herança.
Então, essa letra Herança, né, essa música, ela é a sexta faixa do álbum Herança, como eu já tinha dito, né? É, se eu não me engano, no vinil, ela é a que fecha o lado A, tá? Eu lembro porque minha irmã tem esse vinil. Então, inclusive, uma das grandes culpadas de eu ser tão apaixonada por roupa nova, né, desde criança. Mas deixando essas pequenas curiosidades de lado, vamos agora nos ater, né, à letra aqui da música. Então começa assim, né? Eu já disse que é uma composição do Fegali e do Kiko, é, e começa assim. Meus pais me deram a vida então, para ser livre e poder me expressar. Nós, com os punhos de cidadão, com direito de não aceitar. A guerra nuclear, sorrisos nunca mais, nossos filhos correm o risco de ver o início, a criação de um mundo bem melhor, de homens que pensam nos homens, não só no poder. Então, veja quanta mensagem tem nesse pequeno, nesses versos, né? Nesses primeiros versos, né? Nesse primeiro trecho aqui da canção. Então, meus pais me deram a vida então para ser livre e poder me expressar, né? Eu acho muito interessante essa essa frase aqui, eu até brinco, né, que meus pais me deram a vida então para ser livre e poder me estressar. Eu canto assim meio brincandinho às vezes, né? Mas realmente, né, tem uma frase aí que todo pai e mãe falam, mas poucos colocam isso na prática. Eu crio meu filho para o mundo, né? Eu coloquei meu filho para o mundo aí, né? Coloquei meu filho no mundo para o mundo, né? E é isso no fundo, né? É isso, na verdade. Eu entendo que existe essa complexidade de você querer acolher, proteger e cuidar, mas você tem que entender que aquela pessoinha, ela tá além de você. Ela vai ter a sua própria personalidade, ela vai ter a sua própria trilha, né? O seu próprio caminho, as suas próprias escolhas, os seus erros, os seus acertos, as suas vitórias, os seus fracassos, e nada tem a ver com você aqui, com o teu ego aqui de pai e mãe, né? Mas tem a ver, é claro que a gente tem que tentar dar uma noção para a pessoa, né, dessa vida, de como que ela tem que enfrentar essa vida de alguma forma, mas tem coisas que é só ali ó, na prática, que a pessoa em si, ela se torna um ser humano e ela consegue compreender algumas questões e como ela vai encarar certas questões também, né? Então eu acho muito forte esse trecho, assim, é um trecho que muito conversou comigo durante muito tempo e nesse momento da minha vida conversa mais do que nunca, né? Então, meus pais me deram a vida então para ser livre e poder me expressar. Poxa, olha que coisa mais interessante, mais bonita. E se a gente traz para o contexto em que essa letra foi escrita e para tudo que a gente estava vivendo no contexto mundial, não só no Brasil, que a gente estava aqui saindo, né, dessa questão da ditadura e tudo mais, é, e ainda tinha, né, esse reflexo, que direito o outro tem de vir e podar você da sua liberdade de expressão. E isso muitas vezes acontece dentro de casa. Essa poda, né, essa essa questão de você cortar o limite, né, a liberdade, você tirar a liberdade do outro, às vezes, de raciocinar por si, começa muitas vezes dentro de casa. E não é triste isso. Então, ó, já fica uma frase aqui que você pode ver por vários, né, vários lados aqui, tá? Mas para trazer para essa questão mesmo em que o vídeo não, eu tô gravando o vídeo, tô pensando no vídeo, que a música fala, né? Nesse contexto histórico, a gente estava acabando de sair dessa questão da ditadura, né? Ainda estava com esse reflexo, o mundo estava caótico, estava acontecendo muita coisa ao redor, então eu deixo aí a sugestão para quem quiser entender um pouco melhor essa questão da letra, pesquisar o que estava acontecendo no mundo ali, né, nos anos 80, tá? Pega os anos 80 inteiro, tá bom? Não pega só 86, 87, não. Pega toda essa questão ali. Porque para a gente poder entender, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa ter essa bagagem, esse conhecimento prévio, aquilo que eu sempre falo, a gente tem que ter conhecimento prévio para poder entender certas questões, tá? E às vezes uma letra de música também. Uma questão que eu quero trazer é porque essa música, ela, muitas pessoas acham que destoa um pouco do repertório do Roupa Nova, mas quem não conhece o repertório é que fala muito disso, né?
porque em cada disco tem um toquezinho político, tem um toquezinho, sabe? Tem uma música que te faz pensar sobre o que estava acontecendo naquela época. É claro que as músicas românticas são predominantes, mas até nelas você consegue encontrar, tá? Algumas coisas. Deixo aqui a indicação na biografia deles, né? Escrito pela Vanessa Oliveira, muito bem escrita, por sinal, que ali explica um pouco do porquê que eles estavam querendo trazer esse posicionamento mais político também, né? Porque a arte é isso, o artista, ele é um agente também para propagar essas questões, essas nossas opiniões, as coisas que estão entaladas na garganta, que muitas vezes o cidadão comum não consegue, né? E o artista, com seu alcance, ele consegue fazer isso, tá? Então, não dá pra gente fugir de certos assuntos, tá? A gente tem assuntos que andam juntos ali e política tá em tudo. Tá inclusive aqui no meu vídeo, né? Na maneira como eu vou ensinar o português, o inglês e tudo mais. Então, política tá no nosso dia a dia, não tem escapatória, né? Então, a gente traz aqui nessa primeira frase que eu já falei, esse primeiro trecho aqui, meus pais me deram a vida então para ser livre, poder me expressar. Nós, com os punhos de cidadão, com direito de não aceitar, né? Essa questão de a gente ir à luta, né? Esses punhos de cidadão, né? Da gente querer correr atrás e ter essa liberdade de querer não, até essa liberdade de lutar pelo seu direito, não só de se expressar, mas de sobreviver, de viver, de ser visto como um ser humano também, né? Por quê? Aí ele traz aqui com os direitos de não aceitar a guerra nuclear, sorrisos nunca mais. Aí ele traz essa questão aqui. E não é o que a gente meio que está vivendo hoje em dia? Olha, uma música de 87, eu até escrevi aqui que ela traz contexto histórico tanto dos anos 80, né, tão profundo dos anos 80, mas que conversa tanto com o nosso contexto atual. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo um momento de tensão, de uma guerra aí, né? E a gente vê essa movimentação dos países, então basta uma pessoa ter um clique errado na cabeça ali que tudo acabou, sorrisos nunca mais. Ninguém ganha numa guerra dessa, né? Aí nossos filhos correm o risco de ver o início e a criação de um mundo bem melhor, de homens que pensam nos homens, não só no poder. Aí como é forte essa frase, né? Que os nossos filhos correm o risco de ver. Se a gente se unir agora, né, com os nossos punhos de cidadão, se a gente entender que está nas nossas mãos a gente tentar lutar por um mundo melhor, mais justo, que está nas nossas mãos a gente ter consciência de quem a gente coloca no poder, né? E não só falo do maior cargo, mas de todos os cargos, porque todos eles importam, eles às vezes importam até mais, né? Nessa questão. Olha como é importante a gente pensar, se posicionar, ter esses nossos punhos de cidadão para poder dar um futuro para os nossos filhos, para quem fica. E eu escuto muito, às vezes, né, eu falo muito sobre essa questão de cuidar do clima, cuidar do meio ambiente, né, do clima, o clima é só um reflexo, né, mas cuidar do meio ambiente como um todo, preservar a nossa água e não jogar lixo no chão, né, porque tem enchente tudo e tal, esse consumismo exacerbado, exagerado das pessoas, que as pessoas compram, compram, compram para suprir um vazio delas, mas eu ainda às vezes sou taxada de chata por conta disso, mas as pessoas não pensam que elas estão vivendo isso agora, mas e quem está vindo depois? É um egoísmo, né? O ser humano tem essa postura muito egoísta de pensar só no seu agora. Ah, tô olhando só para o meu umbigo aqui. Ah, porque daqui uns 30 anos, uns 40 anos, talvez eu não esteja mais aqui mesmo, tá? Que se dane todo o resto. Não é assim que funciona, né? Um depende do outro e olha que egoísmo, que amor é esse que você diz sentir pelo seu filho se você não cuida do planeta em que ele vive? Se você não faz a sua parte, né? Então, os nossos filhos correm o risco de ver esse mundo melhor se a gente, né, se posicionar como pessoas melhores, se a gente lutar para sermos pessoas mais conscientes, cidadãos conscientes, como um todo, né? Como é importante isso. E essa questão, né, de homens que pensam nos homens, não só no poder, porque você quer conhecer uma pessoa, dê um pouquinho de poder a ela, né? Essa frase, se eu não me engano, é do Lincoln.
Eu não lembro de quem é essa frase, gente. Se eu lembrar, eu pesquisar depois, ou se alguém souber, comenta aqui. Ou depois eu coloco no, na legenda ali do vídeo, tá bom? Mas é verdade, é verdade. O poder corrompe, né? Por menor que seja. Eu já vi pessoas é, surtando, assim, por pequenos cargos que recebiam, às vezes, em locais de trabalho tão pequenos, né? Mas as pessoas acabam ficando gananciosas, mexe com o ego, né? O ego talvez seja um grande problema aqui do ser humano. É, Aí vem esse trecho aqui muito bonito, né? Cadê o gênio da invenção que sumiu e a semente ficou? Não depender de uma decisão, um botão e o sonho acabou. Aqui a gente tem essa referência, né, daquilo que eu estava falando. Basta uma pessoa mais insana e mais ignorante também. Ah, chega, aperta um botão, acabou tudo. Como eu estava falando, numa questão, numa situação nuclear, ninguém ganha, né? Então, todo mundo vai se lascar de alguma forma aqui, porque se não for de imediato, vai sofrer por um tempo até acabar de vez. Né? Então, cadê o gênio da invenção que sumiu e a semente ficou? Aqui a gente pode trazer essa interpretação de repente para essa invenção, às vezes, da própria bomba, né, que a gente sabe, né, que teve todo aquele projeto Manhattan e tudo mais, que na época parecia uma grande coisa, mas logo se mostrou alguma invenção maléfica, né, e que sumiu e a semente ficou, essa semente ficou, né, mas também a gente pode ter esse gênio da invenção para invenções benéficas também, benevolentes, tá? Então, ele sumiu de alguma forma, né? Não depender de uma decisão, porque a gente está sempre, né, à mercê da decisão uns dos outros, tá? Um botão e o sonho acabou, já é tudo aquilo que eu já falei. Aí ele traz algumas referências, né? Hiroshima Flor, mais uma vez não. O que aconteceu em Hiroshima? Né? A flor, né? Esse formato do cogumelo e tudo e tal, né? Tem todo esse contexto histórico aqui. Então, por que que ele está trazendo essa questão? Para mostrar, olha, isso aqui não é legal, tá? Se acontecer, vai acontecer exatamente o que aconteceu lá em Hiroshima. Nuvens, tempestades de radiação, né? Em 87 também é uma curiosidade que eu estou trazendo aqui, que eu li um pouquinho antes do vídeo. Em 87 foi quando aconteceu aquele caso, né, do Césio aqui no Brasil, e que é, foi o acidente radioativo em Goiânia, né? Ele foi o maior, eu tô lendo aqui, é o caso do Césio 137, né? Que aconteceu em Goiânia, em setembro de 87, tá? Então esse caso foi horrível também, né? Então não foi o maior acidente nuclear fora de uma usina nuclear, tá? Radioativo, né? De radiação. Então nuvens, tempestades de radiação, isso aqui ele está descrevendo toda essa questão do que aconteceu em Hiroshima, né? Onde estão vocês? Me digam, por favor. Homens que só pensem nos homens, na vida e no amor, o quanto é necessário, né? E quão raros estão esses homens, né? E quando ele fala homens aqui, deixa eu até trazer uma coisa, tá, gente? Não tá falando só de homem, homem, tá? Homem, sexo masculino, não. Tá falando homem e mulher, homens. Quando a gente fala homens, a gente tá tratando da humanidade também, como um todo, tá? Eu sei que a língua portuguesa é sexista, sim, tá? Então, quando a gente trata de todos, né? Ai, bem-vindo, né? Olá a todos, né? A gente está englobando todo mundo, é isso, tá? Homens, quando a gente fala homens, está falando de todo mundo também, tá bom? Homens que só pensem nos homens, na vida e no amor. Aí, repete o trecho, porque entra o Fagner cantando novamente aquele trecho. Meus pais me deram a vida então para ser livre e poder me expressar. Nós com os punhos de cidadão, com direito de não aceitar. A guerra nuclear, sorrisos nunca mais, nossos filhos correm o risco de ver. O início à criação de um mundo bem melhor, de homens que pensam nos homens, na vida. Aí eles trazem esse trecho na vida, eles cantam todos juntos até com ele. É a coisa mais linda essa música, gente.
Não, não é porque eu sou fã, não, mas é porque Roupa Nova eu acho que é uma das bandas, eu acho que é a banda de maior qualidade que a gente tem nesse país, sabe? Tudo que eles cantam fica divino, fica lindo. Ambição demais, aos loucos satisfaz. Então, gente, aqui eu deixo eu comentar uma questão, porque eu sempre cantei aos poucos satisfaz. Porque pra mim fazia sentido com esse pedaço aqui, ó. Deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira. Ambição demais, aos loucos satisfaz todo esse cenário terrível de ver. Na minha concepção, né, quando eu cantava, quando eu era criança, eu entendi assim: ambição demais, aos poucos satisfaz todo esse cenário terrível de ver. Que a ambição, né, demais ali, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, ela tá indo satisfazendo essa questão toda desse cenário horrível de egoísmo e depredação da natureza e do ser humano também, a degradação do ser humano como um todo, né? Mas aos loucos satisfaz, que também casa muito bem. Eu já vi essa letra no próprio encarte, no vinil. Eu vi também essa letra, procurei essa letra em outros sites aí também, e tava todo mundo falando que era isso mesmo. Então é aos loucos satisfaz. É, que é essa questão que acontece. Muitas vezes não, sempre. Que a ambição, ela cega, né? A gente tá com um exemplar, infelizmente, aí no, na maior economia do planeta, né? Não a maior economia do planeta, mas né, uma das maiores aí, pelo menos é o país um dos mais importantes, né? E tem uma criatura lá que é complicada, né? Então, a ambição demais aos loucos satisfaz. Todo esse cenário terrível de ver, né? E não é. Eu não sei se vocês estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Porque hoje a gente está muito vivendo o que Aldous Huxley escreveu no Admirável Mundo Novo, né? A gente ia ficar cego pela nossa própria fonte de prazer, né? Então, quanto mais lazer e prazer a gente tiver, menos a gente tá se atentando ao que está acontecendo. Ah, eu quero mais saber da vida da celebridade lá. Ah, eu quero saber do reality show. Ah, eu quero saber dessa fofoca aqui. Ah, eu quero saber de comprar isso aqui. Sabe? Tá todo mundo cada vez mais tão imerso nesse vazio da sociedade como um todo, né? E não tá nem se atentando a isso, não tá nem se atentando pro buraco que todo mundo tá indo. Por isso que eu quis trazer essa música também, porque eu acho que ela é tão importante para esse nosso momento, né? Ela serve como um grande alerta e, e as pessoas parecem não perceber o buraco para que todo mundo, né, para o qual todo mundo tá caminhando e parecem não perceber as suas próprias ações, o seu próprio egoísmo, a sua própria ignorância como um todo, né? Porque tudo que você não quer saber, você ignora, né? A ignorância tem essa conotação, né? É complicado. É... Aí ele vem assim. E que venha a paz, abaixo aos ideais, né? Abaixo os ideais. De homens que não sabem que pode ser tarde demais. E de repente a gente já está caminhando para um rumo que talvez não tenha muito o que ser feito, né? Não tenha muito o que fazer aqui para salvar, mas eu gosto de ter esperança, eu gosto de ser positiva e saber que tem muito mais gente fazendo bem do que coisa ruim, né? Porque eu sempre falo isso, que o bem, ele é discreto. Agora o mal, ele adora aparecer, tanto é que tá aí nos noticiários, né? Que tá todo dia. Mas as pequenas boas ações, elas são gigantes também. É que a gente acaba não dando essa atenção. O ser humano tem essa mania de prestar muito mais atenção no que está, né, no que tá acontecendo ali, no que é ruim, do que nas coisas boas, né? Isso serve até para comportamento nosso mesmo, né? Ou às vezes no nosso íntimo, assim, fiz uma coisa certa, mas errei uma coisinha, puxa vida, sabe? Às vezes aqui o vídeo, né, tá ficando bom pra caramba, mas eu vou falar, mas eu gaguejei naquele trechinho, pronto, eu vou ficar martelando naquele trechinho. E não é assim que funciona, né? A gente tem que ter essa sensibilidade para entender que o bem existe também. Aí que vem a parte da citação que eu quero falar com vocês, e eu vou falar daqui a pouquinho.
Então agora a gente vai falar dessa intertextualidade que ocorre nessa música. Já para começar, no próprio CD, né, e no vinil também, fala que tem essa música incidental, que é a da She's Living Home. Tá falando aqui, deixa eu ver aqui, né? Tá. Então ela tem essa música incidental, né, dos Beatles, a She's Living Home, que inclusive eles gravaram depois, uns anos depois, ficou maravilhoso, mas trazendo para esse contexto da música, tem essa sonoridade, né? A citação é quando tem um trecho, né, que remete nessa essa essa questão da música incidental, né? E é aqui que entra a participação que eu falei para vocês, que eu tive nessa essa honra, né, de ter a visão de um dos compositores, né? Do porquê usar essa música. Porque na minha visão, até eu comentei com ele, eu comentei que eu achei que eles estavam querendo fazer um contraponto, né? Da música, do que a mensagem da She's Living Home tá dizendo com essa música aqui no total, né? Já, logo, a primeira frase da música já é: Meus pais me deram a vida então para ser livre e poder me expressar. E a She's Living Home é a música inteira falando dessa moça que estava querendo ser livre, né? Que estava querendo, que ela precisou fugir de casa para ela poder viver de alguma forma, né? E os pais passam a letra inteira se perguntando o que foi que eles fizeram de errado, se eles viveram a vida inteira para ela, né? Só que eles marcam sempre coisas muito materiais, né? E tem algumas questões que dinheiro não compra, né? Até na música mesmo, os Beatles até reforçam essa questão da alegria, né? Da felicidade, da diversão, né? Que diversão é coisa que dinheiro não compra, né? Então, acaba casando com tudo aquilo que eu estava falando lá no começo, né? Claro que eu estou trazendo esse elemento muito raso da diversão aqui, mas tem outros aspectos que a gente pode se aprofundar isso num outro vídeo, tá? Quando eu trouxer o X Living Home para cá também, a gente pode analisar por esse viés também, tá? Aquela é uma boa música para isso, inclusive. Então, posso trazer para cá. Então, quando eu estava conversando com essa pessoa, né, que é o Kiko, que é um dos compositores, um querido, amado, assim, né, de me responder, é, me disse, né, que na verdade o que ele pensou foi mais a questão da melodia, né, de trazer essa questão mais da tristeza, né, porque é uma melodia triste essa dos Beatles. Se você para escutar, você percebe que é uma música, ela é meio fúnebre, né? Ela tem uma melancolia latente ali. Então ele falou para mim, né, que essa ideia foi mais da melodia mesmo, né, de dar esse ar, trazer esse ar de tristeza para a música. E é incrível como a última frase da música, da herança, ela é o começo da She's Living Home. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, né? Aí começa. Começa essa outra música, mas ali essa do Roupa Nova, ela vai terminando e daí ela vem para um crescente e vem um som de um coração, né? E vem esse crescente, um som meio desesperado, um som de urgência, sabe? De tipo, o tempo tá passando, né? Essa, ele dá uma questão na gente, assim, traz esse senso de urgência mesmo, né? E vem o som do coração, e vem esse coração batendo, 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 e fica só o som do coração, e a música acaba. Eu acho que é lindo como todos esses elementos eles conversam com a letra, com a mensagem que está sendo dita, né? Então a gente tem essa intertextualidade de várias maneiras, né? A citação que eu estou dizendo da música, mas você tem esses outros elementos metafóricos aqui também, né? Desse violino mais, né, rasgado ali a coisa está acontecendo, né? Olha esse desespero crescendo, né? Essa urgência, né, se fazendo mais presente e esse coração, porque no fundo, todos nós somos coração, né? E eu acho que uma das coisas mais bonitas na nossa formação como ser humano, lá no princípio mesmo, é que o coração é o primeiro órgão que se forma, né? A gente meio que vem do nosso coração. Então, é interessante você observar que no fundo, tem tantas
o ser humano tem tantas camadas, mas somos humanos. E se a gente parar para prestar atenção nessa questão do nosso amor, da nossa empatia, se a gente colocar isso um pouco mais em prática, dá tempo de salvar. Não é tarde demais, né? Basta a gente ter um pouco de boa vontade, basta a gente deixar de ser alheio ao que está acontecendo e, de fato, usar os nossos punhos de cidadão mesmo e ir à luta e correr atrás dos nossos direitos e fazer valer o respeito, a união, o amor à natureza, que isso é tão importante. Isso não é papo de hippie, não, gente. Isso aí é uma verdade aí cada vez mais urgente, né? Prestar atenção nas faltas que a gente tem para que esse consumismo extremo, exagerado, né? Não tem porquê. Então, são pequenas ignorâncias, pequenos egocentrismos que casam, sabe? Que eles colaboram para todo esse caos, para todo esse cenário terrível de ver, ok? Então, é, essa é a minha interpretação aqui da letra, né, do Roupa Nova, Herança. Espero que vocês escutem, ouçam essa música com o coração aberto, né, com a cabeça para pensar mesmo, né, para a gente raciocinar. Eu gostaria muito de agradecer aqui ao Kiko também, né, como eu já mencionei aqui. E uma outra curiosidade que eu queria trazer é que essa música, né, ela é de 87, mas a She's Living Home é de 67. Então é interessante ver como a gente tem, né, essas nossas referências, né, da adolescência, como ficam com a gente de certa forma, né, porque os meninos ali são muito fãs dos Beatles também. Então acaba conversando uma questão com a outra. E eu gostaria de saber a sua opinião, se você já escutou essa música, se você concorda, se você observa essa intertextualidade, se você observa como ela casa para os dias de hoje, tá? Eu vou tentar deixar o link da música para vocês escutarem depois, tá? Então é isso. Era isso que eu tinha para explicar sobre essa letra hoje. Nossa, vai ficar enorme esse vídeo, mas é, é bom, né? É bom a gente parar para refletir sobre questões tão importantes, tá? Porque hoje em dia é tudo tão assim, né? Tem que fazer vídeo com corte, aqueles cortes horrorosos que eu detesto. E a tua atenção tá indo pro ralo nisso, né? Então, parar para refletir sobre algumas questões aqui é, é o meu foco, é a minha missão aqui no YouTube, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais vem outro, hein? Outro vídeo pro Interpretando Canções, tá? Espero que vocês compartilhem, curtam, comentem, tá? Ajudem aqui o canal a crescer também de certa forma e reflitam sobre o que vocês escutam, tá? É importante demais. Tem muita música boa, hein? Nossa música nacional ela tem um repertório maravilhoso, tá? Basta a gente saber onde que tá colocando a nossa atenção, ok? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!